Olá pessoal, eu sou a professora Ana Cássia e hoje nós vamos ter uma aula sobre ovário. Vamos ver quais são os nossos objetivos. Identificar e descrever, caracterizar histologicamente os ovários normais, caracterizar histologicamente ovários com cistos de corpo lúteo. Então a gente vai falar sobre os ovários, histológica e fisiologicamente, também vou falar um pouquinho sobre o corpo lúteo, tá? Primeiro é importante que a gente entenda quais são as funções do ovário. E o ovário tem basicamente duas funções. A primeira delas é a produção dos gametas e a segunda é a produção dos hormônios esteroides. A produção dos gametas acontece num processo chamado de ocitogênese ou ovogênese, onde os ovócitos vão se desenvolver a óvulos maduros e aí a gente vai ter a ovulação. E esses óvulos podem ou não ser fecundados para que venha a surgir o ovo zigoto. E a gente tem a esteroidogênese, que é nada mais nada menos do que a produção dos hormônios esteroides. Os hormônios estrógenos promovem o crescimento e a maturação dos órgãos sexuais internos e externos e são responsáveis pelas características sexuais femininas que se desenvolvem durante a puberdade. Também atuam sobre as glândulas mamárias para promover o desenvolvimento das mamas. E a gente tem as progesteronas, os progestógenos, que vão promover os órgãos sexuais internos, vão promover o desenvolvimento dos órgãos sexuais internos, principalmente o útero para a gravidez, promovendo alterações secretórias no endométrio e também preparam as adaptações das glândulas mamárias por meio da promoção da proliferação lobular. A ovogênese, que também pode ser denominada ocitogênese, é um processo que vai acontecer nas glândulas femininas, ou seja, nos ovários, e nesse processo a gente vai ter a formação das gametas femininas. Esse processo vai se iniciar no período pré-natal, onde a gente vai ter a multiplicação das células germinativas, mas ele se continua na puberdade. Então, a gente vai ter a proliferação ali das células germinativas e vai chegar um estágio onde elas vão parar e o processo só vai ser reiniciado na puberdade, ok? Para conseguir entender todo esse processo, é interessante que a gente lembre a anatomia feminina. Então, aqui a gente tem o útero com o colo do útero, a vagina, as tubas uterinas e os ovários, que é o que a gente vai estudar hoje, certo? Então, aqui a gente tem resumidamente as etapas da ocitogênese, onde uma ovogônia vai dar origem a um ovócito primário, e aí a gente vai ter a primeira divisão meiótica, que é reducional, e aí o que era 46 vai se transformar em 23N. Esse ovócito secundário que surgiu agora vai continuar na segunda divisão meiótica e eventualmente a gente vai ter o óvulo, ok? Nesse processo são formados os corpúsculos polares que vão degenerar. Mas como eu falei para vocês anteriormente, essa etapa ela começa no embrião e ela vai ser interrompida e só vai continuar na puberdade. Então, aqui a gente tem os ovócitos primários e eles vão ficar parados na prófase 1 da meiose 1. Os ovócitos primários, os folículos primordiais, começam a sua primeira divisão meiótica, como eu falei, lá no embrião, mas o processo ele vai ser interrompido nesse estágio aqui, no estágio do diplótemo da prófase meiótica. E aí depois, quando a gente tiver o início da ovulação dessa menina, quando ela entrar na puberdade, aí a gente vai ter a primeira prófase da meiose se completando antes da ovulação. Quando ovular, aí a gente já vai ter um ovócito secundário, tá? Mas o final da meiose, ela só vai acontecer quando a gente tiver a fecundação, ou seja, quando a primeira divisão meiótica, que é a divisão reducional, ela é completada no folículo maduro, o ovócito secundário ele vai esperar e ele vai ter a sua divisão interrompida na metáfase da segunda divisão meiótica, e isso vai acontecer pouco antes da ovulação, e isso só vai ser completado quando esse ovócito for penetrado por um espermatozoide. E aí, quando ele for penetrado por um espermatozoide, no processo de fertilização, aí a gente vai ter
a continuação da segunda divisão meiótica, e aí vai ser formado o corpúsculo polar, o outro corpúsculo polar, né? Que o primeiro corpúsculo polar foi formado aqui, e aí o segundo corpúsculo polar vai ser formado aqui. E aí a gente vai ter o zigoto. Então é importante que a gente entenda quais são os estágios, né, que os folículos vão sofrer para que a gente tenha finalmente a ovulação. Então, primeiro vamos ver histologicamente como é constituído o ovário. A gente vai ter o epitélio germinativo, que é um epitélio que volta e meia ele é cúbico simples, mas às vezes ele pode ficar pavimentoso simples. E ele vai estar cobrindo ali todo o ovário. E a gente vai ter o ovário com duas regiões. Uma região cortical, que é a região periférica, que é a região onde vão estar os folículos. E uma região medular, que é a região central, que é a região onde a gente vai ter vários vasos sanguíneos, ok? Na região cortical, a gente vai ter diferentes estágios de folículos. Então, a gente tem o folículo primordial, que é o folículo que eu vou mostrar para vocês, que ele está circundado apenas por uma camada de células pavimentosas. Esse folículo primordial, ele vai amadurecendo, vai virar o folículo primário imaturo, depois vai virar o folículo primário maturo, depois ele vai virar o folículo secundário, onde começa a surgir o antro. Esse folículo secundário, ele vai amadurecer mais, o antro vai ser completamente formado e, eventualmente, a gente vai ter a formação do folículo maduro ou de Graff. Esse folículo tem todos os componentes necessários para que ocorra a ocitação ou ovulação. E aí, com a ovulação, o ovócito vai ser liberado para que ocorra lá a fecundação. E o que sobra se transforma a princípio em um corpo hemorrágico, porque o conteúdo aqui vai ser preenchido com sangue. Esse sangue vai ser reabsorvido e esse corpo hemorrágico vai se transformar no corpo lúteo, que é muito importante porque ele vai secretar estrógeno e progesterona. Se não ocorrer a gravidez, aí esse corpo lúteo vai degenerar e vai virar o corpo albicans, que é uma cicatriz aqui no ovário, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês cada um desses folículos e como acontece todo esse processo. Então, só para a gente ver histologicamente, né, que a gente viu ali a representação, um desenho, vamos ver aqui histologicamente. Então, eu tenho a região medular, como eu falei para vocês, é rica em vasos sanguíneos, e eu tenho a região cortical, que é onde vai ter os folículos. E a gente vai ter diferentes folículos ovarianos. Os folículos primordiais, quando uma menina ela é criança e ela não entrou ainda na maturidade, né, sexual, todo o ovário dela é preenchido por folículos imaturos, que são esses folículos primordiais. Então, no ovário dela só tem folículo primordial. Quando essa menina atingir a puberdade, aí os folículos, todo mês, alguns folículos vão sendo selecionados e eles vão entrar em estágio de amadurecimento. Geralmente, só um folículo atinge o amadurecimento completo e se transforma em folículo maduro e a gente tem a liberação do óvulo. Na maioria das vezes, os outros folículos eles vão degenerar e vão se transformar nos folículos atrésicos, que sofrem apoptose e aí são eliminados. Então, vamos ver primeiro o folículo primordial. No momento em que é formado o ovócito primário a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células foliculares, que tem o formato achatado. E com isso a gente vai ter a formação do folículo primordial, que é esse aqui, ó. Então notem que o folículo primordial, ele vai ter o ovócito primário no centro e na periferia ele vai ter essas células foliculares, que são essas células achatadas, tá? As células foliculares são as responsáveis por eliminar o ovócito, o que vai ocorrer mais ou menos na metade do ciclo ovariano. Então, quando a gente tiver ovulação, essas células foliculares, que aí já vão ter se transformado em vários outros tipos celulares, elas vão ser responsáveis pela liberação desse óvulo. Aqui, mais uma vez, só para reforçar, o ovócito no centro, né? E ele vai ser cercado por células achatadas, que são as células foliculares. Aqui, uma micrografia, onde a gente tem o ovócito,
e as células foliculares na periferia. Algumas imagens vão estar sem núcleo, mas não quer dizer que não tem núcleo, é só porque a posição do corte não permitiu a representação do núcleo, tá certo? Então aqui a gente tem alguns. Então, na puberdade, a cada período reprodutivo, vários ovócitos eles vão reiniciar a divisão meiótica, que eu falei para vocês que tinha sido interrompida, né? Porém, apenas um vai ser eliminado a cada mês na ovulação. Isso geralmente, às vezes acontece de mais um folículo conseguir amadurecer completamente, a gente ter mais de um ovócito sendo liberado, e isso pode causar uma gravidez gemelar. Ok, então, uma vez que a gente tenha essa continuação da maturação, aí o folículo primordial vai se transformar no folículo primário, onde a gente vai ter o ovócito primário e as células foliculares, que agora elas vão se transformar em células cúbicas. E o ovócito continua parado na prófase 1, nesse momento, e começa a surgir uma zona que é chamada de zona pelúcida. E essa zona ela é muito importante. Por quê? Porque a zona pelúcida ela vai ter receptores espécie específicas. E esse receptor espécie específica faz com que, por exemplo, no caso dos seres humanos, o óvulo só possa ser fecundado por espermatozoides de seres humanos, certo? Então é uma coisa muito importante. Certo. Aqui, mais uma vez, mostrando as células foliculares que agora são cúbicas, uma camada de células foliculares cúbicas, porque esse folículo primário ainda está imaturo, e a zona pelúcida que vai começar a se formar. Isso aqui é a zona pelúcida começando a se formar, as células foliculares cúbicas e o ovócito primário. Mas aí, com o passar do tempo, esse ovócito primário ele vai amadurecendo. E aí, aquele ovócito que podia ser chamado de ovócito primário unilaminar vai ser transformado em ovócito primário multilaminar, que também pode ser chamado de tardio. Agora, a camada de células foliculares, ela aumenta, e aí, ao invés de ter uma camada só, a gente tem uma estratificação, a gente tem várias camadas, tá? Então, o folículo primário, imaturo, agora vai se transformar em um folículo primário maduro, que é multilaminar. Mais uma vez, a gente continua tendo o ovócito no centro e essas camadas de células foliculares, que agora elas se proliferaram e agora estão estratificadas. E aí, com isso, o ovócito ele vai ter um formato mais oval. A proliferação dessas células ela vai acontecer graças ao estímulo do FSH, do hormônio folículo estimulante. Aqui, mais uma vez, o ovócito primário multilaminar, com várias camadas de células. Essas células agora vão ser chamadas de células da granulosa. E o ovócito primário está completamente envolvido pela zona pelúcida, né? E essas células da granulosa, elas emitem projeções que permitem a comunicação delas com o ovócito, tá? As células do tecido conjuntivo em volta, elas vão começar a se organizar e vão formar o que a gente vai conhecer como as tecas. Com o passar do tempo, as células da granulosa, elas vão começar a produzir um líquido. E esse líquido, a princípio, você vai ter vários espacinhos de líquido que vão coalescer e vão formar um antro. E esse antro vai estar cheio desse líquido, que é rico em ácido hialurônico. Esse folículo agora vai ser chamado de folículo secundário ou antral, justamente pelo fato dele ter o antro, ok? Então, o folículo primário multilaminar vai se transformar em folículo secundário ou antral. E nesse folículo secundário ou antral, agora a gente tem as tecas, que aí a gente vai ter a teca interna e a teca externa, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as tecas, tá? A gente tem teca interna e teca externa. Qual a característica de cada uma delas? A teca interna, ela é altamente vascularizada
e ela é composta por células cuboides que respondem ao hormônio luteinizante, ao LH. Em resposta ao LH, essas células elas secretam andrógenos. Esses andrógenos são precursores de estrogênio, mas elas não produzem o estrogênio porque elas não têm a enzima aromatase. Então, esse estrogênio, eventualmente, ele vai se difundir para as células da granulosa e as células da granulosa têm aromatase. Aí elas conseguem converter o andrógeno em esteroide, ok? Beleza. Além disso, elas também essa teca interna também vai ter fibroblastos, feixes de fibras colágenas e, como eu já falei, ela vai ter vários vasos sanguíneos. Já a teca externa, ela é rica em células musculares lisas e feixes de fibras colágenas. Essas células musculares lisas da teca externa vão ser muito importantes no momento da ovulação, porque elas vão colaborar com a liberação do óvulo, ok? E o último folículo que nós temos é o folículo maduro ou de Graff. Nesse folículo, a gente vai ter as células da granulosa que vão revestir o ovócito. Elas vão se diferenciar em uma região que é chamada de cúmulo zoóforo, que ele sustenta ali ainda o ovócito. E a gente tem em volta do ovócito uma região de células da granulosa que vai ser denominada corona radiada, certo? Então, observem que no final a gente vai ter o antro, a gente vai ter o ovócito, que vai estar circundado pela corona radiada e vai estar presinho pelo cúmulo zoóforo. A gente vai ter as células da granulosa e a gente vai ter as tecas, teca interna e teca externa, ok? Então, mais uma vez, só para fixar. A gente tem o ovócito, ok? A gente tem em volta do ovócito uma região de células da granulosa que agora vão ser denominadas corona radiada. A gente tem o cúmulo zoóforo, que vai estar segurando o ovócito. A gente tem as células da granulosa, a gente tem as tecas, teca interna e teca externa, ok? Lembrem que em volta desses folículos a gente tem outros folículos, né? Como, por exemplo, aqui aparece um folículo primário, aqui em volta. Então, resumindo, para que a gente tenha o desenvolvimento de um folículo ovariano, a gente precisa de crescimento e diferenciação de um ovócito primário, a formação da zona pelúcida, a proliferação das células foliculares e a diferenciação dessas células, o desenvolvimento de uma cápsula de tecido conjuntivo, que vai ser a teca folicular. Como eu tinha falado para vocês, o ovócito primário ele estava parado na prófase, mas antes da ovulação, o ovócito primário ele vai se transformar em ovócito secundário, certo? No folículo maduro, aí a gente vai ter um ovócito secundário que vai estar parado na metáfase da segunda divisão meiótica. E isso só vai continuar depois da fecundação, como eu mostrei para vocês lá no comecinho, tá? Resumindo tudo que a gente viu até agora, a gente tem um folículo primordial. Esse folículo primordial ele tem apenas um ovócito, circundado por uma camada de células foliculares achatadas. Esse folículo primordial ele vai se transformar em folículo primário unilaminar, onde as células agora vão se transformar em células cúbicas, as células foliculares. Depois a gente vai ter o folículo primário multilaminar, onde a gente vai ter proliferação dessas células foliculares e vai ter a formação da zona pelúcida. Depois a gente tem o folículo secundário ou antral, onde as células granulosas começam a secretar líquido e aí a gente tem a formação do antro. Esse líquido vai ser rico em ácido hialurônico. Depois, esse folículo secundário ele vai se transformar no folículo maduro, onde a gente vai ter o ovócito revestido pela corona radiata e presinho pelo cúmulo zoóforo. E lembrando das camadas que a gente tem aqui, a gente vai ter o antro, vai ter a camada das células da granulosa, a teca interna e a teca externa. E essas tecas e a granulosa vão ser muito importantes, tanto para a produção de hormônios, mas também para a liberação
do óvulo na ovulação. Resumindo tudo que a gente viu até agora, a gente tem, para vocês notarem essa imagem, para vocês notarem que no ovário a gente tem tudo isso acontecendo simultaneamente, ok? Então a gente vai ter alguns folículos que vão estar na fase de folículo primordial, alguns folículos vão estar na fase de folículo primário, outros vão estar mais desenvolvidos, folículo secundário ou antral. Alguns folículos vão sofrer atresia e vão ser destruídas, as células vão morrer por apoptose, e alguns folículos vão avançar completamente, vão amadurecer completamente e vão se transformar em folículos maduros. Aqui também mostrando a região medular, que eu falei para vocês que ela vai ser rica em vasos sanguíneos. Então aqui só mais uma vez para a gente ver o ovário como um todo. Região medular, onde a gente já viu que vai ter vasos sanguíneos. Região cortical, onde vão ter os folículos em diferentes fases. Então a gente vai ter alguns folículos primordiais, folículos primários, folículos que vão sofrer atresia, corpo lúteo, né, que se a mulher não engravidar, vai virar um corpo lúteo atrésico, e folículos que vão amadurecer completamente, como os folículos de Graaf, tá? Então agora, para contextualizar, vamos falar um pouquinho sobre a ovulação ou ocitação. Ela vai acontecer quando o óvulo for liberado para dentro da tuba, tá? Então, vai uma regiãozinha do ovário que está próximo ao folículo maduro ou de Graaf, vai parar de ter vascularização ali e essa região vai se chamar de estigma. A partir do estigma, daquela região das células que pararam de ter circulação e morreram, a gente vai ter um rompimento. E graças à pressão do líquido, graças à musculatura que a gente tem lá na teca externa, o óvulo ele vai ser liberado para dentro da ampola da tuba. E o que sobra vai ser o corpo lúteo, que vai ter uma função muito importante, já que ele vai produzir hormônios. Então vamos falar um pouquinho sobre o corpo lúteo. Inicialmente, o sangramento dos capilares da teca interna para dentro do lúmen do folículo, do local onde o óvulo foi removido, vai levar à formação do que a gente chama de corpo hemorrágico, que vai ter um coágulo central. Mas com o tempo, esse coágulo ele vai ser substituído por um tecido conjuntivo estromal, que vai invadir ali a região, vai ter a reabsorção desse sangue, e as células da granulose e da teca interna elas vão se diferenciar. As células da teca vão se transformar em células lutênicas tecais, e elas vão secretar andrógenos e progesterona. E as células da granulosa vão se transformar em células lutênicas granulosas, que vão sintetizar estrogênio, progesterona e inibina. Então aqui a gente tem mais uma imagem do corpo lúteo e observem que esse corpo lúteo ele vai começar a sofrer um pregueamento, né? Ó, observem como fica umas regiões pregueadas. No corpo lúteo, a gente já viu, a gente vai ter as células granulosas lutênicas, que vão ser a maioria, 80% do volume do corpo lúteo vai ser preenchido por essas células. E nos dobramentos, nas regiões pregueadas, a gente tem as células lutênicas tecais, ok? No centro do corpo lúteo, aí a gente vai ter, a princípio, um espaço rico em fibrina e exudato, e com o passar do tempo ele vai sendo substituído por tecido conjuntivo. Se a mulher não ficar grávida, esse corpo lúteo vai se transformar em corpo albicans, que vai ser uma cicatriz que vai ter ali no ovário. Aqui, mostrando novamente as células granulosas, elas vão ter um citoplasma maior, e é um citoplasma rico em substâncias gordurosas, né? As células granulosas lutênicas, e elas vão ter um núcleo redondinho que ajuda a diferenciar elas das células do tecido conjuntivo, que tem núcleo achatado, como por exemplo uma célula do endotélio de um vaso ou uma célula de um fibroblasto. E as células lutênicas tecais, elas são células pequenas, com pouco citoplasma e com núcleo também redondinho, tá? E a gente também pode ter, observem que essas células aqui vão estar naquele espaço de dobra, e a gente também pode ter vasos sanguíneos e tal. Aqui, mais uma vez, mostrando as células granulosas lutênicas. E aí,
Quando a gente cora com água, elas podem ficar com alguns espaços que dão um aspecto vazio, justamente pelo fato de elas serem ricos em vacúolos de gordura. E a gente também tem as células lutênicas tecais, que elas são com menos citoplasma, mais pontiforme, núcleo pontiforme e tal. E aqui, mais uma vez, em um aumento maior para vocês observarem como é fácil diferenciar as células granulosas das células lutênicas tecais e também como dá para diferenciar elas do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem as células granulosas lutênicas, observa, ó, a célula com um núcleo redondinho e com o citoplasma que é mais vacuolizado e com o citoplasma mais claro devido à grande quantidade de gordura dentro dessas células. Já as células lutênicas tecais, elas vão ser mais redondinhas, com menos citoplasma, o núcleo também é redondo. E as células do tecido que não são nem lutênicas tecais, nem células granulosas lutênicas, elas vão ter os núcleos mais achatados, como por exemplo essa célula aqui, provavelmente é um fibroblasto, né? E aí dá para diferenciar pelo núcleo os tipos celulares. E como eu falei para vocês, se a gente não tem a gravidez, o corpo lúteo vai se transformar em corpo albicans. E esse corpo albicans surge a partir da degeneração e involução do corpo lúteo. E se a mulher engravidar, vai acontecer após a gravidez. Se a mulher não engravidar, vai acontecer durante a menstruação. As células vão se tornar carregadas de lipídios, elas vão diminuir o tamanho e vão sofrer autólise. E uma cicatriz branca, que vai ser denominada corpo albicans, vai ocupar ali o espaço lá no ovário, certo? E a cicatriz vai ser rica em material hialino e as células vão ter degenerado, significando que ali era o local do antigo corpo lúteo. O corpo albicans, ele vai tomar espaço no córtex do ovário, né? Já que vai ser lá que a gente um dia vai ter tido o corpo lúteo. Então, aqui só mais uma vez o corpo albicans, ele vai ser circundado pelo estroma ovariano, ele vai ser eosinofílico, já que ele tem uma substância hialina no centro. Nele a gente vai ter fibras colágenas e vai ter fibroblastos, que vão ser os responsáveis pela cicatrização. Então, só para contextualizar, vou mostrar para vocês o controle hormonal do ciclo menstrual, tá? Então, no primeiro dia da menstruação, a hipófise ela produz tanto FSH quanto LH. O FSH é liberado na corrente sanguínea e vai atuar no ovário, fazendo com que ocorra o amadurecimento de alguns folículos, né? Alguns folículos primários vão começar a amadurecer. As células foliculares desses folículos que estão amadurecendo vão começar a produzir estrógeno, que vai ser liberado na corrente sanguínea. Por volta do 13º dia, a gente vai ter altas concentrações de estrógeno que fazem com que seja diminuída a liberação de FSH. Então, vai inibir a liberação de FSH. E vai ocorrer maior liberação de LH, que é o hormônio luteinizante. O LH vai fazer com que haja ruptura do folículo e a liberação do óvulo. O restante do folículo vai se transformar no corpo lúteo, que também pode ser chamado de corpo amarelo. E ele vai produzir a progesterona, que vai atuar no desenvolvimento e na manutenção do endométrio, certo? Então, lembrem que tudo isso vai acontecer paralelamente. Se não ocorrer a fertilização, o corpo lúteo vai degenerar e a gente não vai ter mais a produção de progesterona. E o endométrio, como não tem progesterona para manter ele, aí ele vai descamar e a gente vai ter a menstruação. E vai começar um novo ciclo menstrual. Se ocorrer a fertilização, aí não ocorre a degeneração do corpo lúteo, ele é mantido graças a gonadotrofina coriônica, né? Que vai fazer com que a gente tenha a progesterona se mantendo alta e mantendo o endométrio ali, para que a gente tenha a implantação do óvulo, do zigoto, no caso. Então, vamos ver aqui o controle hormonal do ciclo menstrual. O hipotálamo, ele vai liberar hormônios, que são hormônios liberadores de FSH e LH. A adenohipófise vai liberar FSH e LH. No começo, libera FSH em maior quantidade.
o que vai levar ao desenvolvimento dos folículos. Os folículos passam a liberar estrógeno. Esse estrógeno vai agir no endométrio, iniciando a proliferação do endométrio, ok? Depois, a grande quantidade de estrógeno, um pico de estrógeno, vai fazer com que o FSH diminua e seja liberado grande quantidade de LH. Esse LH vai fazer com que ocorra ovulação. O corpo lúteo vai ser formado e esse corpo lúteo vai liberar bastante progesterona. A progesterona contribui com a proliferação do endométrio, mas ela também é responsável pela manutenção do endométrio. E esse endométrio, enquanto houver corpo lúteo, esse endométrio vai ser mantido por causa da progesterona. Uma vez que essa mulher não engravide, aí o corpo lúteo vai se transformar em corpo albicans, não vai ter mais progesterona, não vai ter estímulo para manutenção do endométrio e o endométrio vai descamar na menstruação. E essa é a bibliografia que foi utilizada para a produção dessa aula, tá? Beijos, tchau!